Oi pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai aproveitar as coisas que a gente aprendeu até agora, né? Que é como calcular o ganho, como calcular a inversão de população limiar, ligado à ação laser, né? Que a gente viu na aula passada, né? Então que para ter laser, né, o ganho tem que ser maior do que as perdas, e qual que é lá o ganho limiar, né? Que é quando o ganho é igual às perdas, né? A gente vai aproveitar isso aí para calcular, na verdade, uma outra grandeza que é bem interessante do ponto de vista experimental. Que quando você projeta um laser é bastante interessante que você consiga ter pelo menos uma boa aproximação de qual seria a potência de saída do teu laser. Então imaginando que você conseguiu estimar bem as tuas perdas, conseguiu estimar bem os seus ganhos, né, baseado, é claro, na inversão de população. Então qual é a potência esperada que você tem para esse laser? Então você imagina que alguém que trabalha numa empresa e está projetando lá o laser, no fundo você quer saber qual que é a potência de saída, né? Quantos watts esse laser vai dar na sua saída. Bom, beleza, como é que a gente faz isso daí então? Então, basicamente é o seguinte, se a gente souber lá o valor do limiar de inversão de população, tá bom? A gente pode calcular o que a gente chama da potência intracavidade, ou seja, qual que é a potência que eu tenho lá dentro da minha cavidade laser, que eu vou chamar aqui de PCAV. Então, quem que é a minha PCAV? PCAV é o seguinte, é ΔN, né, que é a inversão de população. Então, dependendo de quanto for a inversão de população, né, você vai ter um fóton sendo emitido com que energia? Com energia HNI. Então, a ΔN vezes HNI, basicamente é como se fosse o número de fótons viáveis para fazer a transição, né? Quanto maior for essa diferença, quanto maior for o ΔN, quanto maior for a diferença entre o estado excitado e o estado fundamental de população, mais fótons você pode emitir. Então, lembrando que isso aqui é ΔN, né? Então, que é o número de fótons por unidade de volume, a densidade de fótons, né? Da diferença, né? Vezes HNI. Então, isso aqui vai te dar uma energia por unidade de volume, tá bom? Aí, isso aí vezes W. O que é o W? É a taxa em que essas transições aqui induzidas, elas acontecem. Quantas vezes por segundo elas acontecem, tá bom? Então, você já vê aqui que você vai ter, então, energia vezes 1 sobre segundo, só que já vai te dar potência, tá bom? Já vai te dar watts. Então, joule, né, por segundo é watts, watts por metro cúbico, tá bom? Só que como você está querendo calcular a potência, você tem que multiplicar pelo volume do módulo do teu laser, tá bom? Então, ou seja, qual que é o volume do módulo laser que você tem dentro da sua cavidade, né? Você tem lá o seu meio ativo, qual que é o tamanho do seu meio ativo e qual que é o volume de luz que está sendo excitado, volume de material que está sendo excitado lá dentro da tua cavidade laser, que vai, portanto, emitir. Então, isso aqui eu estou chamando aqui de volume do módulo, né? Tem meio ativo dentro da cavidade. Qual que é o volume de luz que está sendo excitado, né? O volume do material que está sendo excitado e, portanto, é o volume onde vai ter luz emitida, tá bom? Então, isso daqui tem unidade de número por metro cúbico, esse aqui tem unidade de joule, esse aqui tem unidade de 1 sobre segundo. Então, joule com 1 sobre segundo, isso daqui vai te dar potência, certo? Potência, isso aqui, como é 1 por metro cúbico, isso aqui é potência por metro cúbico, vezes metro cúbico, isso aqui vai te dar potência em watts, tá bom? Então isso aqui permite calcular qual que é a potência dentro da cavidade, desde que eu saiba a taxa de transição, a inversão de população, a energia do fóton é claro que é dada, desde que eu consiga, de alguma forma, fazer uma estimativa de qual que é o tamanho da tua região, do teu meio ativo, né? O volume, né? As densidades geométricas, ou os parâmetros geométricos, né? De tamanho, comprimento, área, tal, do teu meio ativo que vai estar sendo excitado. Essa equação aqui eu vou chamar de 1, porque eu vou tentar calcular esses outros parâmetros e voltar nessa equação para a gente calcular então a potência da cavidade. Bom, a gente viu na aula passada que o ΔN, né, a inversão de população, ela fica travada nessa grandeza aqui, né? Então, isso daqui eram as perdas totais da cavidade e esse ΔNi aqui, né, era 1 sobre G, né? 1 sobre a forma de linha, tá bom? Então isso aqui é a largura da transição. Bom, então tá bom, então ΔN eu já sei a partir dessa conta aqui, tá bom? Então para voltar nessa conta aqui eu já sei quem é o meu ΔN para voltar na expressão 1. Indo para frente de novo, então a expressão 2 já está resolvida para mim aqui, já sei quem é o ΔN. Isso aqui é o número 2. A taxa de transição induzida W, voltando aqui, que é o outro parâmetro que eu preciso calcular, essa daí a gente pode calcular pelo ganho limiar. Quem que é o ganho limiar? É o ganho na situação em que meu ΔN é o ΔN limiar. Então, se o meu ΔN chega no limiar e fica travado, é claro que o meu ganho vai ficar travado também nesse ganho que eu estou chamando aqui de ganho limiar. Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula o nosso ganho? Bom, o nosso ganho, né, como a gente viu lá atrás, quando a gente trabalhou com ganho, então o ganho de Ni
é o ganho não saturado dividido por 1 mais I sobre S, tá bom? E esse gama zero é dado por essa história toda aqui, ΔN, 0, que seria o ΔN não saturado, lambda, G, 8π, N ao quadrado, tempo de vida espontâneo. Essa intensidade de saturação, como a gente calculou lá atrás, ela nada mais é do que HNI sobre sigma tal, tá bom? Só lembrando que esse tal aqui é o tempo de vida do estado, que é diferente do tempo espontâneo. Bom, portanto, se eu estou no limiar, as minhas perdas, alfa mais 1 sobre 2L Ln de 1 sobre R1 R2, que é a minha perda total, minha perda por reflexão, mais as minhas perdas por quaisquer outras razões, tem que ser igual ao meu ganho. E o meu ganho é essa expressão que eu acabei de calcular, é gama zero sobre 1 mais I sigma sobre HNI vezes tal. Bom, eu vou passar esse cara aqui multiplicando, tá bom? E vou passar esse daqui, desculpa, vou passar esse aqui para cá e passar esse termo todo para baixo para isolar esse 1 mais sigma I sobre HNI vezes tal, que vai ser igual então a gama zero sobre aqui todo o fator de perdas. Esse termo que aparece aqui, ó, sigma I sobre HNI, é exatamente a nossa taxa de transição, tá bom? Como a gente até já definiu quando a gente trabalhou um pouquinho em intensidade de saturação, tá bom? Isso aqui é a taxa em que as transições acontecem. Então, isso aqui é exatamente o W que a gente quer calcular. Então, agora ficou fácil, né? Se isso aqui é W, eu passo o 1 para o lado de lá, esse 1 passa para o lado de cá, muda de sinal, divido por 1 sobre tal, tá aqui então a minha terceira expressão que eu preciso, que é basicamente a taxa de transição. Então agora já tem a expressão 3, que é a taxa de transição, vou voltando alguns slides aqui, a expressão 2, que é a taxa, a inversão de população, o ΔN da inversão de população, e a expressão 1, que é onde essas duas expressões aqui vão entrar, tá bom? A 2 entra na 1 e a 3 também entra lá na expressão 1. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos substituir a 2 e a 3 na expressão 1. É só substituir, não tem muito segredo, tá bom? E vai ficar... Aqui eu fiz algumas indicações aqui, que esse ni é C sobre lambda, que aquele ΔN é 1 sobre G, tá bom? E fica aqui então a nossa potência na cavidade. Não fica uma expressão muito bonita, dá para melhorar um pouquinho ela, mas também não dá para fazer grande coisa não. Vezes o volume de modo, que é um parâmetro geométrico que você vai ter que fazer uma estimativa de qual que é o volume da região de excitação do teu meio ativo, e com isso você vai poder ter uma noção do tipo de potência que você consegue extrair da tua cavidade. Bom, essa expressão não é a melhor possível, assim, mas você consegue melhorar ela um pouquinho fazendo umas definições aí. Primeiro eu vou chamar de LI de fator de perda por volta. Então o que é o LI? Ele é alfa sobre 2L, tá bom? Então é o fator de perda, que é quanto de perda você tem numa volta de tamanho 2L, tá bom? Porque esses parâmetros ele aparece aqui várias vezes, ó. Alfa sobre 2L, alfa vezes 2L aparece aqui, tá bom? Então o fator de perdas, excetuando, é claro, as perdas de reflexão. Eu vou chamar de G0 aqui o fator de ganho não saturado por volta, tá bom? Então, gama 0 vezes 2L, que também, se você voltar aqui nessa expressão, você vai ver que é um parâmetro que também aparece aqui, ó. Esse aqui seria o fator, então, que eu vou chamar de G0, tá bom? E eu vou chamar de área do modo. Quem que é a área do modo? É o volume do modo dividido por 2L, né? Onde 2L... Você imagina, é como se fosse L é o tamanho da tua cavidade. Então 2L é o tamanho de excitação. Então o tamanho que o fóton ele vai e ele volta, tá bom? Então isso é o que a gente chama de área do modo, tá bom? Então a área de modo é o volume que esse modo, imagina um cilindro, certo? Só que então o que seria o volume do cilindro dividido pelo comprimento do cilindro. Só que você tem que lembrar que como é uma área do modo, né, o feixe ele vai, reflete e volta. Então na verdade embaixo fica 2L, não simplesmente L, que também é um parâmetro que aparece aqui na nossa conta aqui, também aparece um volume do modo sobre 2L ali, que eu vou chamar então de área do modo. Então, beleza, essas são as 3 definições que a gente vai fazer. Além disso, para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai considerar que os espelhos, em geral, nos lasers, têm refletividades altas, próximas de 1, tá bom? De tal forma que esse Ln aqui, de 1 sobre R1, R2, que é igual a menos Ln de R1, R2, ele é aproximadamente 1 menos a raiz do R1, R2, tá bom? E aqui eu já fiz aquela troca, né, para escrever, lembrando que o R1 é R ao quadrado, tá bom? Então por isso que aparece essa raiz aqui, já para deixar tudo em Rão, né? Lembrando que Rão
o termo de refletividade de intensidade, e R' é o termo de refletividade de campo, tá bom? Então aí eu vou chamar esse raiz de R1 e R2 como se fosse um R, tá bom? Como se esses R1 e R2 fossem aproximadamente iguais, os dois próximos de 1. Então de tal forma que eu posso escrever o Ln de 1 sobre R1 e R2 como 1 menos R. Bom, então 1 menos a reflexão é a transmissão, tá bom? Então 1 menos o que refletiu é o que transmitiu, supondo que não tem nenhuma outra perda aqui, tá bom? Então dessa forma a gente pode reescrever aquela nossa expressão lá atrás, dessa forma aqui, ó. Fica um monte de constantes aqui na frente. Fica a área do módulo, fator de perda por volta, a transmissão, tá bom? A transmissão do teu sistema, né? Devido às reflexões, né? As transmissões só devidas às reflexões do espelho. O fator de ganho por volta, aqui o fator de perda por volta, a transmissão menos 1. Então isso aqui o que é, gente? Isso aqui é a potência que eu tenho dentro da cavidade, tá bom? Então dentro da cavidade, essa é a potência que a gente tem. Bom, isso aí é muito legal. É uma maneira bacana a gente fazer, mas isso é o que está lá dentro. O que importa para a gente é o que está saindo, tá bom? Então, como é que a gente calcula a potência de saída? Que a gente pode chamar de potência de saída ou pode chamar de potência útil, a potência que pode ser tirada dessa cavidade, tá bom? Para fazer isso, a gente leva em conta que parte da potência é perdida devido à absorção por volta, tá bom? Então, conforme você vai passando lá, então parte da potência é perdida devido às perdas de absorção, que estão no fator de perda, Li, e outra parte pela própria transmissão do espelho, tá bom? Pela própria perda do espelho, como a gente já conversou atrás, você tem que ter um espelho para poder sair alguma coisa. Então, tem parte da potência é perdida pela perda devido às absorções por volta e parte é perdida pela própria transmissão do espelho. Então, quem que é a minha potência útil? A minha potência útil é a potência da cavidade, que seria a potência total, dividido por essa fração entre a transmissão, que é a perda por transmissão, e a perda total, que é a perda por transmissão mais a perda por perdas absortivas, tá bom? Então é só uma coisa aqui meio que percentual. Com isso a gente consegue, é só multiplicar então aquele último termo aqui, né? P da cavidade, por T dividido por T mais Li. Fechou. Ao fazer isso, ó, a gente escreve aqui então a nossa potência útil, que está mostrando aqui para vocês. Então a partir dessa potência útil, pronto, agora você já tem uma maneira de estimar, desde que você saiba todos esses parâmetros aqui, como sempre foi, né? Ou que você consiga estimá-los muito bem, né? Esses ganhos, essas perdas, essa transmissão do seu espelho, a área do módulo e essas constantes erradas, tudo você tem que saber. Você consegue estimar de uma maneira legal qual que é a potência útil que você consegue ter do seu laser, tá bom? Se você fizer um plot daquela curva da potência útil em função da transmissão, por que da transmissão? Porque é a coisa mais fácil que você tem que fazer no laser muitas vezes, né? Você projetou o laser, já tem seu meio ativo. Então, na hora que você tem seu meio ativo, essas curvas G, tal, espontâneas, assim, está tudo fixo, né? Isso aí é do meio. As perdas, você já fez o melhor que você podia. Então, essas perdas absortivas, né? O Li já fez o melhor que você podia. O ganho também já está fixado, porque isso depende simplesmente lá do teu meio ativo. Então o que você consegue alterar depois que está mais ou menos pronto é dar uma brincada com as refletividades da tua cavidade, com a transmissão, né, no caso aqui, essa transmissão está ligada à refletividade, quanto está vazando de luz para saber as curvas ótimas. Então, como você vê aqui, ó, é claro que eu estou desenhando aqui umas curvas que dependem do ganho, tá bom? Então para diferentes ganhos você tem diferentes curvas aqui, ó. Desculpa, pessoal. Então é isso que a gente consegue variar. Em geral é uma coisa que se faz bastante até para otimizar o laser, tá bom? Depois que você está projetando o laser. Então você consegue variar a transmissão do espelho de saída, que é o tal do output coupler, tá bom? Então é isso aqui, ó. Então para um determinado ganho, para um ganho menor, você vê que você vai aqui, ó, aumentando a transmissão, mas tem um valor ótimo aqui. Nessa minha representação aqui está abaixo mais ou menos de uns 2,5%. Então um espelho de 98% de reflexão. Tá bom? Tá transmitindo 98%. Se você muda o ganho, se você tem um laser que tem um pouco mais de ganho, isso aqui é uma curva de ganho mais alta, você vê que você consegue usar um espelho que deixa vazar um pouquinho mais, consegue vazar aqui uns 3%. Tá bom? Então, o espelho reflete 97%, tá bom? Por quê? Porque, é claro, você tem mais ganho, né? Então, se você tiver um pouco mais de perda por espelho, tudo bem. Se você aumenta mais o ganho, já começa a ter um espelho aqui, ó, de 95%, ou seja, né, transmite 5%, tá bom? Isso significa que, claro, você está bombeando um pouco mais forte aqui para você aumentar o ganho. Então você precisa gastar mais energia, né,
Quando você gasta mais energia, em geral você pode usar um espelho que deixa vazar mais, então você tem um laser mais potente, mas também você tem que ter mais energia. Então, só para mostrar aqui que aquela curva se comporta dessa forma, então existe, como a gente viu nessa figura aí atrás, um valor ótimo de transmissão, tá bom? Para um dado ganho, que permite aí a maior retirada de energia lá do nosso laser, tá bom? Esse valor ótimo aí, ele pode ser calculado, viu gente? Não tem problema nenhum, é só você pegar essa expressão aqui, ó, fazer a derivada dela em relação a t, tá bom? Não é uma conta chata, mas é facinho de fazer, igualar a zero, e aí você vai encontrar aqui quem que é a transmissão ótima, o pico daquela transmissão, ele é dado exatamente por menos Li mais a raiz de G0 Li, tá bom? E se você substituir, né, essa transmissão ótima aqui, nessa nossa curva aqui, nesses t's aqui da nossa curva, você vai encontrar qual que é aquela potência ótima, tá bom? A potência ótima vai dar exatamente isso daqui. Então você consegue, inclusive, projetar qual espelho você tem que usar, né? Qual a transmissão que você tem que usar para dar a saída ótima, dado lá qual que é o ganho que você tem, as perdas que você tem. Isso aqui é bastante usado para fazer projeto de laser, se você está uma pessoa que vai trabalhar com projetos de laser, né? É claro, né, pessoal, como você já deve imaginar, hoje em dia tem programas que te ajudam a fazer todos esses cálculos aqui para facilitar a tua vida, tá bom? Mas você pode escrever o seu se você quiser também, né? Calculando lá, desde o cálculo do ganho, cálculo das perdas e assim por diante, você vai colocando lá todos os parâmetros e descobrindo, por exemplo, eu preciso bombear mais forte porque eu quero uma potência de saída pelo menos de 6 watts. Então, imagina que você quer projetar um laser, que essa potência de saída aqui tem que ser pelo menos de 6 watts. Então, que parâmetros, né, que você tem que mexer para alcançar? E quão simples é fazer isso? Porque às vezes você está no projeto, você fala assim, não, precisava que ele saísse 6 watts, ele está saindo 4 watts. Aí você veria que para conseguir fazer isso, você teria que, sei lá, bombear, ter um ganho muito alto. E aquele ganho muito alto seria, assim, impraticável, por exemplo, do ponto de vista físico. Não dá para fazer uma excitação mais forte do que eu estou fazendo, porque isso ia requerer uma fonte de tensão desse tamanho, e esse sistema eu quero que seja um sistema comercial para estar lá no consultório do médico. Então não faria sentido. Tem isso também, né? Que a gente não está falando muito disso, né? Mas muitas vezes os caras querem fazer isso de uma maneira otimizada para ser um aparelho pequeno, porque é comercial. E às vezes você fala, não, isso aí tem que ser uma fonte de corrente enorme, não vai dar certo, né? Uma fonte de tensão enorme para excitar a tua fonte de excitação do teu laser, né? O teu sistema de bombeio, e não é isso que a gente quer fazer. Então não é isso que a gente quer fazer, volta para a partilha de trabalho, procura um outro meio ativo que tem outro ganho, e aí de repente as coisas funcionam um pouco melhor. Bom, pessoal, então eu queria falar para vocês sobre isso daqui. Então você vê que são coisas assim, a gente veio desde uma abordagem bem fundamental, né, tentando trazer ela para coisas práticas aqui do laser, tá bom? Então é uma coisa onde a gente viu inversão de população, níveis de energia diferentes, 3 níveis, sistemas, como calcula ganho, como calcula a inversão de população, que nível usar, até no final aqui a coisa bem prática mesmo, que é o cálculo da potência do laser, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só então.